eles conseguiram vacinar os professores da UFSC, né? Então, fui vacinado na terça-feira, tive alguns sintomas, mas bem leve, tomei um remédio para febre e passou. Mas me perdoa a ignorância, mas o STF não tinha dito que não era para vacinar? Foi pela prefeitura. Foi pela prefeitura. Bom, mas boa noite a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo criminal. Hoje temos a honra de receber o querido Celso Rodrigues, Celso aí que já esteve conosco o ano passado. O Celso é um parceiro de longa data, foi meu orientador em 2012, por aí, já faz algum tempinho, né? E, Celso, seja muito bem-vindo. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui do teu currículo. O Celso é doutor e mestre em História pela PUC do Rio Grande do Sul, possui graduação em Ciências Sociais e também em Direito, Ciências Jurídicas e Sociais. O Celso coordenou durante muito tempo, não sei se ainda continua, um projeto de Direitos Humanos na Prisão, né, e hoje em dia ele tem o chamado Instituto Pensar, é isso, Celso? Isso aí. Instituto Pensar, tá? E que eu recomendo a todos que sigam aí nas redes sociais, no Instagram, e também tem canal no YouTube, tá? O Celso vai falar hoje sobre política prisional, né? Ele tem uma longa experiência nessa área, né? Então é sobre isso que ele vai conversar um pouquinho com vocês, fazer o bate-papo, e daí vai ser aquela mesma dinâmica de sempre, quem já está aí, que está acostumado, é uma fala inicial do professor Celso, e depois a gente abre espaço para os questionamentos, se vocês já quiserem ir colocando no chat, né, se não, após a gente faz o bate-papo, tá bom? Celso, muito obrigado por ter aceito o convite, né, por retornar à nossa instituição, as portas sempre abertas. Estou colocando aqui os endereços atuais, né, do Instagram do Instituto Pensar Celso e do canal do YouTube também, onde vocês podem acessar alguns conhecimentos, algumas informações que tem lá. Já são aí mais de 3 décadas de magistério, basicamente no ensino privado e, nos últimos 20 anos, mais ou menos, no ensino superior, né? A nossa última iniciativa, digamos assim, recentemente, foi a criação de uma escola, e vocês também podem conferir lá no Instagram. Essa aqui mais voltada para o direito do trabalho, principalmente. Bom, o Bruno já descreveu mais ou menos o meu currículo, né? Formação na História, na Sociologia e no Direito, ao longo aí de alguns anos, desde os anos 80, né? Que nós estamos aí nesse périplo pelas ciências jurídicas e sociais, e mais recentemente eu terminei por concluir também a graduação em Direito, e me sinto em casa, digamos assim, porque, na verdade, a gente fala sempre em termos de ciências jurídicas e sociais, né? E não só em Direito, né? E a Sociologia e a História, ela, na minha visão, e na visão de outros pensadores e professores, enfim, são condições inseparáveis, né? Há muito da incompreensão que as pessoas têm a respeito do direito, muitas vezes, mas a tal decisão, tecnicamente, não estava correta e tal, né? Muito das inquietudes que as pessoas têm em relação ao direito é porque tendem a olhar para o direito de uma forma muito isolada. Quando, na verdade, o direito ele é impregnado de todos os campos de saberes das demais disciplinas, seja a sociologia, a história, a antropologia e a ciência política, inclusive, né? Acreditar numa autonomização do direito aí é justamente supor que o direito se reduz à lei, ou à norma,
técnica, digamos assim. Ou como se costuma dizer, naquela expressão que eu reputo muito dramática, na dogmática, que é um outro problema também, né? Como supor que a lei é dogmática se a sociedade está sempre em constante mutação, né? Bom, o Bruno comentou também que eu conduzi um projeto, e conduzo ele de alguma forma, ainda vou explicar para vocês do que se trata, né? Quando eu comecei a ministrar aulas nas faculdades de Direito, e eu tive a oportunidade de ajudar a criar um curso de Direito, que foi o curso de Direito do Centro Universitário Metodista, criamos o curso desde o início, né? Então, quando se cria um curso, se acompanha muito dos seus dilemas e problemas e dificuldades. E eu me interessei diretamente pela questão da extensão nesse curso, né? A extensão costuma ser a prima pobre, entre aspas, né? A prima pobre do mundo acadêmico, né? Todo mundo contempla a pesquisa como a aristocracia do mundo acadêmico, digamos assim. O magistério tem lá a sua respeitabilidade, mas a extensão costuma gozar, assim, de um olhar menor, mais marginalizado, né? Talvez porque a extensão se volte para lidar com a comunidade mais diretamente? Acho que sim. Muito do preconceito social penetra os espaços, os outros espaços da vida social e não é diferente, né? A extensão, por definição, é um espaço em que se tensiona o saber junto à comunidade, se questiona a teoria na prática, se constrói um saber a partir da prática, não só da teoria. Então, é claro que a extensão ela é potencialmente dinamitadora dos dogmas do ensino e questiona, inclusive, a autoridade dos professores. Então, esse caráter subversivo, explosivo e dinamitador da extensão tem uma relação direta com a sua marginalização. Mas eu me interessei muito pela extensão e constituímos um projeto, na época, chamado Direitos Humanos na Prisão, que teve aí mais de uma década de atividades intensas junto às casas prisionais gaúchas. Normalmente, nós, todo semestre, levávamos os alunos no Central, no Madre Pelletier e na PERES. Esse era, digamos assim, o nosso périplo, nossa romaria semestral. E outras atividades que se realizavam ao longo do semestre, aí na faculdade ou fora dela. IPF, que a gente visitava também, e uma série de outros projetos que foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo. Então, digamos assim, falo isso no sentido mais tranquilo da expressão, né? Temos aí uma certa expertise no mundo prisional, né? Que não advém exclusivamente de leituras a respeito, né? E, para mim, eu sempre gosto de dizer isso, né? A minha atividade extensionista direta no local teve uma grande importância na minha formação, tanto pessoal quanto intelectual, inclusive para pensar a questão da prisão e para pensar a questão mais ampla ainda dos direitos humanos, né, nas sociedades brasileiras. O Foucault disse isso nos anos 70, e eu acho que isso aí na prática a gente percebe indo à prisão, entrando e saindo dela. Isso eu ouvi várias vezes por parte dos alunos. A prisão, ela não é exatamente um espelho da sociedade, mas tu consegue compreender a sociedade de dentro da prisão. Porque uma série de dinâmicas sociais que existem no nosso dia a dia, que empregam as nossas rotinas, seja no trabalho, no trânsito, na família, elas estão no espaço prisional, só que elas estão intensificadas, tensionadas ao extremo. E, às vezes, justamente essa tensão extremada faz com que nós consigamos enxergar. Vou dar um exemplo prático para vocês que ocorreu agora, há 10 minutos atrás. Uma aluna minha esteve no presídio e me mandou no Instagram uma postagem. Ela me mandou uma foto, o Bruno deve lembrar disso, né? O Bruno já esteve lá,
que é assim, a foto mostra uma porta do presídio, que a gente acessa essa porta para ir até a mesa, lá onde a brigada faz a devida checagem dos nossos documentos, para depois ingressarmos na área administrativa. Nós estamos falando de visita, é a área administrativa. Essa porta, é uma porta simples, ela tem uma placa que diz assim, entrada de pessoas. Uma plaquinha de madeira que está lá há muitos anos. Entrada de pessoas, tá? Me acompanha. Muito bem. A pessoa que se parar na frente dessa porta e olhar para essa placa, ela vai ver que está escrito entrada de pessoas, ela vai entrar ali, vai caminhar alguns passos e vai chegar a uma mesa onde estarão os brigadianos recebendo documentos, o advogado que está indo no parlatório, o professor que está indo lá fazer demandas aos alunos, etc. Mas se um pouquinho antes de entrar ele olhar para a esquerda dele, ele vai perceber a alguns metros uma enorme quantidade de pessoas, quase toda manhã nos presídios central é assim, normalmente de mulheres, carregando sacolas. Confere, Bruno? Ou seja, as visitas, que entram por uma outra porta. As visitas entrarão por uma outra porta, porque vai ser feita uma revista de sacolas, etc, etc. Existe todo um trâmite, né, para que esses familiares possam depois, por um outro caminho, adentrar a visitação daquele dia, daquela manhã, daquela galeria. Então, nós temos a entrada de pessoas, com uma placa, e a outra porta não tem placa nenhuma. Logo surge a reflexão, né? A gente pode usar o Pierre Bourdieu para isso, né? Por que essa distinção? O desavisado escreveu uma placa dizendo entrada de pessoas. Na outra, lá onde estão os familiares, não está escrito entrada de pessoas. Não está escrito nada. Esse ato falho da administração, vamos dizer assim, é para nos mostrar que preso e familiar de preso não são pessoas. É isso. É disso que se trata. E é disso que nós vamos falar um pouquinho hoje também. Então, a experiência do projeto de extensão é isso, né? É esse locus. É olhar, chegar no lugar e olhar. E a partir de uma certa época, eu passei um tempo sem perceber isso, até que um dia percebi, e aí eu comecei, então, a provocar os alunos já na entrada. Olhem essa placa, me digam o que vocês estão pensando a respeito dela. Olhem aquelas pessoas lá, me digam qual é a distinção. Tá? Então, a extensão, por essa possibilidade de ir ao encontro do que existe, do que ele chama, né, de realidade no direito, né? A realidade fática, né, como se diz no direito, a redundância, né? Realidade fática. Isso é um privilégio que a gente tem na extensão e não tem em outro lugar. Né? Agora, claro, entre idas e vindas, o projeto de Direitos Humanos da Prisão, hoje, ele está, digamos, incorporado a essa atividade que eu descrevi ali, que é o Instituto Pensar, que é um instituto através do qual nós continuamos desenvolvendo nossas atividades e façanhas, digamos assim, na área de prisional, na área da questão dos direitos humanos, e assim por diante. Então, hoje, digamos assim, o Instituto Pensar herdou a expertise da nossa experiência com direitos humanos e com a extensão. Bom, falando um pouquinho sobre prisão. A prisão, o aprisionamento, eu não vou fazer aqui uma análise da prisão da perspectiva de Michel de Foucault, etc., e outros autores, porque eu acho que não é o caso. Esse momento aí está muito bem, vocês estão muito bem servidos, os professores que podem dar conta disso. Vou falar um pouquinho aqui, não pretendo falar muito, porque eu acho que as pessoas costumam ter muito mais perguntas sobre a prisão, né? Então, não vou me ater, assim, ao paradigma teórico da descrição da prisão. Até porque, pessoalmente, eu tenho uma certa reserva com os paradigmas teóricos que descrevem a prisão, porque a prisão brasileira, ela tem suas especificidades.
grandes especificidades, né? E aí nós temos que pensar mais, inclusive, nos autores brasileiros. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho da prisão e falar da prisão em termos mais recentes, digamos assim. Alguns devem ter notado ou perguntado em casa para os pais, assim, etc., né? A prisão, até pouco tempo atrás, ela não era um tema, a política prisional, as penitenciárias, ela não era um tema que participava do noticiário, do senso comum, de um modo geral, da vida das pessoas, né? Tampouco era objeto de notícias no jornal. Eu me lembro, por exemplo, que em 1994, quando nós tivemos uma rebelião no Presídio Central, uma rebelião famosa, que resultou na fuga de um grupo de presos que depois foram recapturados, e teve todo um contexto em volta do cidadão chamado Melara. Essa situação foi uma das raras situações em que o tema penitenciária, o tema sistema prisional, apareceu na linha de frente do mundo social, digamos assim. Por que hoje esse protagonismo, né? Agora a Covid andou escondendo um pouco essas questões, mas se a gente voltar um pouquinho atrás ali, o tema da prisão já estava posto de forma permanente, né? Ainda mais numa cidade que nem Porto Alegre, que tem uma prisão da envergadura do Presídio Central, né? São quase 4 mil presos, né, no Presídio Central, né? Bom, e por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque o mundo prisional se transformou muito velozmente nos últimos 20 anos, pelo menos, né? Nós estamos vivendo aqui no Brasil, nos últimos 20 anos, ou um pouco mais até, uma experiência que o mundo ocidental também vive, o Brasil não se difere aí muito dos outros países, que é o processo de superencarceramento, ou encarceramento em massa, como vocês queiram. Didaticamente falando, a partir mais ou menos dos anos 80, e claro que os Estados Unidos sempre é a referência penal, né, nessa área, acelerou-se um processo de encarceramento em massa das populações, vamos chamar assim, encarceráveis da vida social. Isso é fácil de notar no governo Reagan, com aquela teoria das janelas quebradas, por exemplo, e outras teses que visavam justamente o aprisionamento da população, e principalmente com aquele motorzinho, né, ligado da guerra às drogas, que remonta até a época do Nixon. Mas é os anos 80 que nós vamos ver isso, no mundo. E aí, sobre isso, o Louis Vacan, um sociólogo de Chicago, que vive em Chicago, escreveu um livrinho muito básico, muito elementar sobre isso, chamado Prisões da Miséria. E tem um outro também, que vai na mesma linha, que se chama Punir os Pobres. Esses dois livrinhos, eles dão conta da explicação central, primordial, do que veio a ser o superencarceramento nas sociedades ocidentais. O Brasil, que costuma ser um país que rapidamente adere a essas estratégias de controle social, que são vistas lá fora, copiadas aqui dentro, ingressou nessa onda de superencarceramento, seguindo, evidentemente, a mesma, digamos assim, a mesma referência da questão da guerra às drogas. E aí, se nós olharmos, a curva de crescimento da população prisional brasileira nunca mais desceu dos anos 80 para cá. E eu não estou sendo exagerado, é só pegar qualquer site aí de pesquisa, Fórum de Segurança Pública Brasileiro, os mais confiáveis, nós vamos encontrar isso. E aí nós chegamos aonde nós estamos hoje. O Brasil tem a 4ª população carcerária do mundo, nós temos algo em torno aí de 700 mil presos, alguma coisa assim, né? Houve um fenômeno de redução de número de presos agora, recentemente, mas que ninguém sabe explicar ainda por quê. Mas houve uma pequena redução do número de presos.
Mas não há uma explicação aí, não se construiu ainda uma teoria explicativa disso. Mas o fenômeno é esse. Por isso que eu costumo dizer que o aprisionamento, ou a prisionalização, para usar uma outra expressão, é a principal política pública brasileira. É a principal não apenas porque é a mais duradoura, a que dura mais tempo, porque faz muito tempo que se faz isso no Brasil, e eu não estou nem... Não há diferencial entre governos aqui. Governos mais à esquerda, governos mais à direita, praticaram e praticam essa política de aprisionamento em massa, não há diferença nisso. Mas é a principal política pública brasileira na sua duração, na sua eficácia. E agora vamos tentar entender o que é a eficácia aí. Quando eu falo eficácia, eu me refiro à sua finalidade fundamental. A função fundamental da política pública de aprisionamento no Brasil é retirar as pessoas, essas pessoas, do ambiente social e retê-las na prisão. Essa política pública de encarceramento não é para combater o crime. E pode parecer esquisito o que eu estou dizendo, né? Porque a gente aprende na faculdade, né? Que aprende na vida, né? Nos dizem que a função da prisão é para combater o crime. Não, não é essa a função, né? Se fosse, digamos assim, o que poderia me contestar? Poderia me contestar, por exemplo, o seguinte: bom, o encarceramento em massa reduziu a criminalidade no Brasil. Não, nunca reduziu a criminalidade no Brasil. O Brasil prende cada vez mais pessoas e isso não afeta os índices de criminalidade. Sequer afeta os índices de homicídio. Bom, se uma política pública reconhecidamente ineficaz, ela foi feita para isso, né? Para combater o crime. Se uma política pública reconhecidamente ineficaz continua sendo usada, praticada e aperfeiçoada, ela deve existir por outra razão, então. E aí eu vou concordar com o Foucault. A crise da prisão não existe. Não existe a crise do sistema prisional. O sistema prisional é o que é. E também não há que se falar em prisões medonhas, horrendas, fedorentas, sujas. Não há que se falar nisso. Sabe por quê? Porque elas sempre são assim. E a grande maioria delas são desta forma. Nós vamos encontrar no Presídio Central algumas galerias um pouquinho mais limpas que outras. Mas isso tem a ver com nuances. É a Galeria dos Presos Trabalhadores, que é uma pequena percentagem. É a Galeria dos Homossexuais, que costuma ser mais limpinha, inclusive. É uma galeria que, por alguma razão aí, tem várias, né, não está superlotada. Tem até vagas, mas não pode ser preenchida por mais gente. É uma galeria de presos no seguro. Então, vejam, a prisão, ela é para ser o que é. Ela não é uma anomalia, uma excrescência, algo estranho na vida jurídica e social de uma sociedade. Ainda mais no Brasil. Então, eu estou dizendo isso para vocês em função, principalmente, de uma experiência vivida no meio do ambiente prisional, seja no plano teórico quanto no plano prático, né? E a nossa realidade, a nossa verdade, digamos assim, é pensar a respeito disso, né? A prisão serve para reduzir as taxas de criminalidade? Acho que sim. Mas não esse modelo de aprisionamento. E aí nós temos que partir, então, para uma outra reflexão rápida. Quem está preso? Quem é o preso brasileiro? Nós fizemos uma pesquisa no Presídio Central, em 2012, me parece, quando nós criamos o Observatório de Juventudes. Por quê? Porque uma professora e psicóloga
da SUSEP me disse um dia, ó, Celso, eu estou notando que está entrando muita gente jovem, cada vez mais jovem, no Presídio Central. Eu pensei, tá, vamos tentar entender esse fenômeno. Aí montamos uma pesquisa na época, criamos um projeto chamado Observatório das Juventudes e começamos a entrevistar os ingressantes no sistema. E depois fizemos umas entrevistas. O que nós descobrimos lá não foi a pólvora. Ao contrário. Nós não descobrimos a pólvora. Nós constatamos o óbvio. O óbvio do quê? O óbvio do que já vinha acontecendo em outras unidades prisionais no Brasil, etc, etc. Que nessa curva de ascensão que eu descrevi para vocês, que eu apontei, o superencarceramento como política pública no Brasil, um outro fenômeno que o acompanhou e que faz o perfil é o fato de que o preso brasileiro, ele é jovem, ele, via de regra, é desempregado, ele tem o ensino fundamental incompleto, ele é preto ou pardo, e ele é um morador da periferia. Esse é o perfil do preso brasileiro. Mas não é só o perfil do preso, é o perfil que vocês vão encontrar dominante na taxa de homicídios, de quem morre, de quem mata, em a taxa, a boa parte, praticamente a metade da taxa de desempregados brasileiros também. Então, esse perfil convergente, ele ajuda, se nós recolhermos aí dados de outras instâncias, de outras áreas, nós vamos perceber uma convergência. Porque, afinal de contas, são os jovens, pretos, pobres, pardos, periféricos, que são aqueles que não veem a cara de nenhuma política pública no Brasil. A não ser a política pública chamada encarceramento. Estou dizendo alguma novidade? Eu acho que não. Isso é o que nós assistimos. E aí há que se pensar também nas redundâncias. Redundâncias históricas. Isso tem sido falado já há algum tempo. Nos últimos anos tem se apertado mais, se falado um pouco mais sobre isso, né? Revelado um pouco mais desse perfil do nosso preso, né? Preso brasileiro, digamos assim. Mas aí é preciso pensar nas redundâncias históricas. O Brasil é um país que, de um modo geral, criou um sistema. Eu estou falando há um pouco aí o professor de história que está entrando. Nós criamos uma modernidade jurídica e política no Brasil a partir lá da independência, que é uma modernidade jurídica e política absolutamente excludente. E eu não estou falando de exclusão econômica, capitalista apenas. Eu estou falando da exclusão jurídica. Nós temos um sistema jurídico que tem estamentos privilegiados. Ou seja, numa sociedade que não é absolutamente inclusiva, não tem uma dinâmica de inclusão, ao contrário, tem uma dinâmica de exclusão, e que traz um legado escravocrata, o encarceramento, né, digamos assim, é o seu corolário, né, a cobertura do bolo. Quando a pressão social ligada à questão da precarização do trabalho no capitalismo começou a se acentuar, o superencarceramento entrou em ação. O governo Reagan, por exemplo, vocês vão ver isso, naqueles protestos raciais em Los Angeles, em 1994, vocês vão chegar a isso. Tem documentário na Netflix falando disso. Ou seja, quando a sociedade começa a transbordar de excluídos, o superencarceramento entra em ação para dar conta disso. É nos 2 livrinhos aqueles que eu falei do Vacan. Punir os pobres, prisões da miséria. No Brasil, o fenômeno é equivalente. A guerra às drogas vai funcionar como esse motorzinho aí. E aí, pessoal, vai ter que fazer a seguinte pergunta. Nós temos que nos perguntar, enquanto membros da sociedade, da comunidade acadêmica, a guerra às drogas reduziu a criminalidade ou reduziu o problema das drogas? Não é.
Mas por que existe, então? Porque conforta a alguns setores sociais. Disso eu posso falar em outra hora, né? Mas eu queria chamar a atenção para a redundância histórica, pessoal. Nós não estamos falando nada de que não seja muito... nada é muito novo aí. Uma sociedade excludente, que nem a brasileira, que criou uma modernidade excludente, nossa modernidade exclui, não integra. Ela só poderá ter prisões lotadas, hospícios lotados, ambientes de exclusão lotados. A política pública que mais funciona no Brasil é a exclusão maciça dos seus membros. E a prisão é um desses locais. Por que a prisão é um desses locais? Porque há outros. Recentemente, a Daniela Arbex, eu acho que é esse o nome, escreveu um livro chamado Holocausto Brasileiro, onde ela fala sobre a política pública dos manicômios. Outro modelo de panoptismo de exclusão. Mas então eu queria fazer essa reflexão sobre esses processos. E nós estamos caminhando aceleradamente para outros processos de confinamento, não só da prisão. E a situação que vive o Estado do Rio de Janeiro hoje, com bolsões, espaços, bolsões de população confinada, é só mais uma outra reflexão. Não vou me estender muito nisso. Mas eu falava sobre quem é o preso brasileiro. Então, o preso brasileiro é esse. Qualquer pesquisa que vocês consultarem, do CNJ, inclusive, vocês vão encontrar essa população. A pesquisa que a Brigada Militar faz constantemente no Presídio Central aqui, confere também com essa descrição. E esse preso, ele também tem um outro aspecto, e aí vou entrar na dinâmica jurídico-criminal da prisão. Porque alguém prende. Confere? Alguém prende. E alguém diz para manter preso. E aí nós estamos falando do sistema jurídico-criminal. E aí eu vou usar uma imagem que um juiz da execução aqui de Porto Alegre costumava usar seguidamente, que é a seguinte ideia, que também vocês vão encontrar nas pesquisas. Eu não estou trazendo dados bibliográficos aqui, porque isso aqui é uma conversa, né? Mas quem quer enfim, queira saber, temos aí o professor Bruno Rigon aí que pode, né, alavancar esses dados para vocês também. Mas, enfim, a minha conversa com vocês aqui é uma conversa, mas ela é fundamentada. Eu não estou dizendo da minha opinião, estou dizendo de um argumento fundamental. E as pesquisas mostram que esse cara que é preso, esse sujeito que vai preso, ele é o bandido a pé. Então, quem é que é preso? É preso aquele que é preso no policiamento ostensivo, que a Brigada Polícia Militar faz, na rua, ele geralmente está a pé, e ele é preso, geralmente, no varejo da droga. Em geral, é isso. Ele é um vendedor lá, um usuário, vendedor usuário de droga, e essa população que enche os presídios. Então, aquela imagem de um presídio lotado, como combate à criminalidade, ela é real, porque os presos realmente... Os presos não, né? Os bandidos, vamos chamar assim, não gosto dessa expressão, né? Os bandidos potencialmente perigosos, quadrilhas, matadores e coisas do gênero, geralmente não estão na prisão, ou estão num grau muito pequeno. Então, esse é o nosso retrato. A prisão continua exercendo o seu fracasso. Como diria o Foucault, né? A prisão continua praticando o seu fracasso, que é o seu sucesso. E essa maldição da prisão, vamos chamar assim, ela é terrível para todos, inclusive para os policiais, que no Brasil são os que mais morrem, pela precarização do seu trabalho e pela exposição. Olha, vejam o quadro, o cenário de exposição que as polícias vivem aí no contexto no cenário da Covid, aí, por exemplo, né? Porque a ausência de qualquer tipo de política de segurança pública no Brasil, eu falei segurança pública, tá? A ausência no Brasil de qualquer plano de segurança pública coloca a polícia, em geral, a fazer um policiamento que é sempre uma aventura. É uma aventura. É uma aventura, porque são mal remunerados,
são precarizados nas suas condições, mal aparelhados, e aí travam uma luta desigual enxugando gelo. Mas eu vou parar aqui para as perguntas, né, Bruno? Acho que é importante. É isso aí? E tem algumas aqui pelo chat. Tem, já temos duas. Obrigado, Celso. Atacamos por ele. O Ethan, que foi meu aluno, lembro muito bem, sempre foi um aluno muito irrequieto, né, com as preocupações e que sempre se buscou alternativas, né, ou buscou como melhorar, né, o estado de coisas. Isso aí. Então ele está questionando estratégias, né, ações diretas, objetivas, para lidar com essa questão do encarceramento em massa, da violência no Brasil, que teria que dizer. E a segunda questão sobre as prisões do estilo da Noruega, que tu acha. Mas eu lembrei com essa frase, lembrei de uma entrevista do Foucault, se tu me permite, e o Foucault entrevistado, de vez em quando ele ficava irritado, né, com algumas perguntas, né, que era feita a ele, que perguntava, então qual é a solução, né, para a prisão, etc., né. Ele disse, olha, o problema não é a prisão, não é o sistema prisional, o sistema penal, é esta prisão, este sistema prisional, este sistema que produz marginalização e que vai reproduzir toda essa série de violências, né? Então, lembrei agora, vai que é tua. Pois é, o Ethan tem razão. Eu acho, fazer um comentário em cima das questões do Ethan aqui, de um modo geral, concordo plenamente. Eu acho que o grande desafio hoje das ciências jurídicas e sociais é produzir estratégias e alternativas, né? Nem vou entrar no mérito, por enquanto, de quais. Porque, na verdade, o que acontece muito nas ciências sociais, né, e jurídicas? As jurídicas têm um outro desenho, mas as ciências sociais, por exemplo, elas constatam muito o problema, e aprofundam e revelam o problema, os problemas. Mas elas ainda são muito raras em propor soluções. E isso é um desafio da ciência, porque as ciências as ciências sociais tais quais elas foram constituídas, as ciências humanas, elas têm essa dificuldade. É um desafio para as ciências humanas enfrentar isso aí. E as ciências jurídicas também, né? Porque até agora o direito né, nessa área só produz mais punição, né? É a lógica das penas mais severas como uma solução para... Isso a gente sabe que é furado, né? Mas vamos ver ali, ó. O Ethan fala quais estratégias e ações diretas e objetivas para derrubarmos a superpopulação carcerária no Brasil. Vamos supor, então, Ethan, já que a tua pergunta é essa, eu não vou fugir dela, vamos supor, então, que há vontade política dos titulares do poder, boa noite, Jacira, vamos supor que há uma vontade política dos detentores do poder de Estado de fazer alguma coisa. Por exemplo, o Eduardo Leite e a Assembleia Legislativa. Vou pegar por aí, assim. O Poder Judiciário também, né? Tribunal de Justiça ali também, todo mundo. Tá. Quais as ações diretas e objetivas? Bom, eu tenho duas ideias, que eu já falei mais de uma vez em vários lugares. Porque a tua pergunta é importante. A estratégia de ações. Bom, a primeira estratégia é evitar o ingresso. Temos que evitar o ingresso. Né? Não deixar entrar. A pesquisa que saiu semana passada me derrubou. 1/4 da população brasileira entre 15 e 29 anos, 1/4 da população brasileira entre 15 e 29 anos não estuda e não trabalha. É o nem. Onde é que tu acha que esse pessoal vai parar? Então, nós precisamos do ingresso. Aqui em Porto Alegre tem uma entidade chamada Pão dos Pobres. Não deve lembrar que é uma escola que tem, inclusive, cursos técnicos. Ali existe um programa chamado Pro Jovem, que é um sucesso na inclusão de jovens no mercado de trabalho. Por quê? Porque desenvolve ensino técnico e tal. Vamos ampliar esse projeto. Vamos fazer, em vez de ele atender 100 pessoas por semestre, vamos fazer ele atender 1.000. 1.000! Não precisamos inventar um projeto novo. Já tem um projeto pronto. É só ampliar o tamanho dele. Tá aí um exemplo de ação direta e objetiva. Um outro exemplo ainda.
Nós temos que impedir o ingresso, né, eu falei. Certo? Mas nós temos que atender o egresso também, porque é outro fenômeno, né? O sujeito sai, ele volta. A taxa de reincidência no Brasil é 74%. Há 74% de chance desse camarada voltar. Então, nós temos que ter alguma política para que estimule o egresso a integrar-se à sociedade. Mas mirar no egresso, né? Monitorar ele. A gente viu, por exemplo, na Covid, por exemplo, embora isso não tenha sido feito no Brasil como deveria, né, porque o nosso governo desconhece a pandemia, né, mas a gente sabe que, por notícias cotidianas, a gente sabe que muitas secretarias de saúde, secretarias municipais de saúde, fizeram rastreamento de pessoas por causa do Covid. Então, vamos rastrear esses egressos também, então. Olha aqui, ó, tu vai sair aqui, mas tu vai para cá, tu vai para lá, tu vai aqui, tu vai ali. Mas o que acontece com o egresso da prisão? Vou dar um exemplo para vocês. Um dia eu estava saindo da prisão e no outro portão estava sendo solto um sujeito. E 10 horas da manhã é a hora que eles começam a ser liberados, aqueles que têm que ser liberados. E o sujeito estava saindo. A gente sabe que quando o cara sai da prisão, ele praticamente não leva nada com ele. Essa coisa do preso sair com um pacote, uma bolsa da prisão, é meio conversa de filme americano, né? Por quê? Porque ele deixa tudo, né, de presente para um próximo que virá ocupar o cantinho dele na cela. Então ele sai assim, de mãos abanando. Nesse exemplo, que é para mim assintomático, o sujeito saiu com um chinelo no pé, o outro pé descalço. Aí eu pergunto, esse cara não vai durar 1 hora na rua. Alguém vai denunciar ele, daqui a pouco a brigada para trazer ele de novo. Então, tu tem que dar um jeito de não permitir o ingresso, e para isso tem que ter política para a juventude, política pública para a juventude, e tu tem que cortar o egresso que volta, também com algum tipo de política pública. Isso aí vai fazer maravilhas, mas olha a ressalva que eu fiz, né? Vamos imaginar que exista vontade política para que isso seja feito. Mas as ideias, tem muitos projetos que atuam no micro, eu poderia citar mais outros projetos aí que eu conheço. Tem um projeto de mulheres em Lajeado, que, aliás, Bruno, é uma pessoa que eu recomendo que seja entrevistada aqui, porque tem um projeto excelente com mulheres em Lajeado, que é um projeto inclusivo a partir da prisão. Eu não sei se eu respondi, mas estamos na área. As prisões estilo Noruega. Pois é. Aí eu vou responder vou dar uma resposta meio impaciente, e meio chata, e meio impopular. Eu não gosto dessas comparações. O Brasil não é a Noruega. Esses dias eu abri um site de uma universidade e dizia assim, na propaganda, ensina o modelo finlandês. Que está na moda dizer modelo finlandês, né? Tudo que é bom hoje vem da Finlândia. A Finlândia é excelente. Sem dúvida, a Finlândia deve ser excelência em educação. A Noruega, em termos de prisões, também. Mas são situações incomparáveis, né? Não dá para comparar. Simplesmente porque nós não somos a Noruega, não existe um cenário aproximado que permita fazer esse tipo de analogia, né? Acho que não dá, acho que nós temos que pensar em soluções aqui mesmo, né? Tem mais perguntas. Investimento maciço na força policial, educação e proibição de armas do país. Bom, eu sou a favor da restrição de armas, né? Eu sou a favor, já em outros momentos históricos aí já fiz campanha, porque não existe uma relação, isso aí as pesquisas mostram isso, né? A disseminação de armas, né? Não garante segurança. E eu, sem entrar no mérito das estatísticas e dos discursos pró-armamentismo, etc., eu acho que a questão das armas é fazer um investimento numa ideia de negação da vida social. Então, eu vou me armar aqui e tá bom.
Transformar as cadeias em empresas com geração de renda e autossuficientes. Olha, transformar as cadeias em empresas, isso tem a ver com a ideia de trabalho prisional. Os Estados Unidos é o país que lidera isso, né? E a Angela Davis, no último livro dela, ela fala sobre o que ela chama de complexo industrial prisional, que agora, a partir do Biden, começa a recuar. Pelo menos é a manifestação do novo presidente. Por quê? Porque tem se revelado justamente o quê? A superexploração do trabalho. Lá no modelo norte-americano. Agora, é claro que o trabalho é ótimo dentro da prisão. Eu também concordo, defendo, inclusive. Mas o problema é qual trabalho, sob que regime e que fiscalização. Porque nós já tivemos experiências aqui no Rio Grande do Sul com trabalho prisional, e aí foi ver as pessoas trabalhavam lá, mulheres trabalhavam e não tinha nem intervalo. Né? Então tem que ter um cuidado com isso também. Agora, o trabalho dentro da prisão, ótimo, necessário. Aliás, falta muito, né? Falta muito trabalho nas prisões, demais até. Né? Geração maciça de empregos na economia. Sim, é verdade. Ajuda muito, como no exemplo que eu dei. Mas vejo que não é a única solução, porque a criminalidade, aí está o professor de criminologia para falar, a criminalidade não se explica somente pela desigualdade de renda, né? Mais perguntas aí, Bruno, por aí? Tem um comentário da Vanessa, que acho que é importante, que ela falou que boa parte dos denunciados por tráfico tem algum procedimento de adolescente infrator na certidão de antecedentes, né? Desconheço essa pesquisa. Seria interessante. O que eu conheço sobre isso, que eu ouço falar, é alguma coisa parecida com isso. Por exemplo, uma coisa que é muito comum de se ouvir, sempre que a notícia mostra a prisão de algum adolescente misturado ali com maiores de idade, um grupinho fazendo algum tipo de crime, geralmente vem um argumento desse tipo, assim. Mas eu desconheço a pesquisa que afirme que boa parte dos denunciados por tráfico tem algum procedimento infrator na certidão de antecedentes. Desconheço, não sei. Seria interessante que essa pesquisa fosse colocada. O que eu ouvi sempre, eu ouço em nível de senso comum, assim, porque é dito ali pelo comentarista do Jornal do Almoço, sei lá, é que, olha aí, estão aliciando os adolescentes porque é menor de idade, aquela coisa toda. E no Brasil existe uma cultura de senso comum que tende muito a fazer uma espécie de associação, como é que eu vou dizer, de uma associação entre adesão ao crime e genética, ou uma adesão ao crime familiar, né? Tipo assim, olha lá, como a gente o Bruno já deve ter ouvido isso também por aí, né? Todo mundo já ouviu esse papo assim, olha lá, fulano tá roubando, mas olha, também o pai dele era ladrão, né? É muito comum essa associação assim, digamos, o adolescente tá ali no meio, então, olha aí, a família é ladrão, todo mundo vira ladrão. Mas são coisas de senso comum. Eu acho que, por exemplo, afirmações como essa precisam de fundamento. Eu não conheço a pesquisa. Se existe uma pesquisa feita que relacione uma coisa com a outra, eu não conheço. E por mais que relacione, só vai mostrar simplesmente que a vulnerabilidade, né, ela é anterior, o problema é anterior, né, à vida adulta. E tem uma coisa, né, pessoal, assim, não querendo parecer professoral, né, enfim, mas a gente tem que cair um pouco fora dessa lógica moral em relação à questão do crime. Essa moralidade, que é meio católica, culpa do crime, o pai era ladrão, então o filho vai ser ladrão também. Olha, o núcleo familiar, desestruturado, logo vai virar bandido. Esses sensos comuns aí que encharcam a vida do professor de direito penal na sala de aula, isso tem que ser abolido. A pergunta sempre é assim, qual é a pesquisa que explica isso? Qual é o argumento que funda... Aliás, isso não é argumento, isso é opinião, né? O que fundamenta esse argumento? Onde é que tu ouviu isso? Isso aí foi o Mota que disse na TV. Foi o comentarista lá
do cafezinho, sei lá, foi falando do futebol lá que falou, no bar. Não, o nosso lugar de fala, o nosso lugar, academicamente falando, é de quem está pensando, estudando e tentando solucionar, inclusive, né, a partir de fundamento. E o mundo penal, prisional, ele excita muito esses sentimentos, né? Olha o caso da família, né? Todo mundo adora apontar para a família do preso e dizer assim, olha lá, a família do preso, bando de vagabundo. Só que ninguém olha para a família do Cerveró, que participava com ele de toda a falcatrua lá da Petrobras. O filho, a esposa, etc. E eu nunca vi ninguém fazer a mesma condenação moral da mulher do Cabral, da mulher do Eduardo Costa, né? O cara da Assembleia lá, o Eduardo Cunha. Eu nunca vi, assim, né, durante a Lava Jato, que ficava explícito que o núcleo familiar participava de laranja da corrupção, eu nunca vi ninguém condenar as famílias. Agora, não é difícil tu passar de carro, olhar ali a pessoa indo com a sacola visitar o preso, e a mãe, a mulher, a esposa, os filhos do cara ser condenados, bando de vagabundo. Então, essa moralidade que transita aí não ajuda nada no pensamento. Temos uma pergunta do Regis, Celso. Diga aí. Ele comenta, ao que parece, a seletividade penal tem uma íntima ligação direta com o racismo, não só com relação à cor de pele, mas no sentido de decisão de quem morre e quem vive, de acordo com Foucault. Na América Latina, conforme alguns autores, há um mito de que aqui não há racismo, haja vista que não foi uma política aparentemente oficial dos estados. Poderia comentar um pouco sobre essa relação com o nosso modelo de encarceramento? O Regis Kowalski, que esteve comigo num momento muito especial da minha vida. Que bom que o Regis partilhou, que nós inauguramos uma biblioteca numa cadeia. A cadeia foi construída, o governador foi lá e inaugurou, cadeia bonitinha, modelo americano, com cerquinha, em Arroio dos Ratos. Alô, Arroio dos Ratos. Quem for de lá, passa lá, porque ela não aparece da estrada, viu? Tem que entrar no mato para enxergar. E nós inauguramos uma biblioteca lá, o Regis estava junto. Mas o Regis falou tem muito sentido, né? A política, a necropolítica brasileira está explícita na questão do encarceramento. E o racismo estrutural, como uma prática cotidiana no encarceramento, também está presente, né? De fato, diferente da África do Sul, diferente dos Estados Unidos, onde criou-se regimes de apartheid legalmente constituídos, né, como nos estados lá do sul dos Estados Unidos, como na África do Sul, o Brasil nunca teve um código negro, como se costuma dizer, né? Nós nunca tivemos uma legislação, historicamente, né, definindo explicitamente uma separação. Nosso racismo é um racismo que, de alguma forma, se imiscui, se ameniza, se confunde com as relações de normalização social. Mas quando o Wilson Batista faz aquele samba Averiguações, ele está descrevendo uma coisa cotidiana. É um samba dos anos 40, que é a prática policial de fazer averiguações, parar o sujeito, suspeito, e averiguar o que está acontecendo. E esse sujeito suspeito é sempre preto, na regra geral. Então, o racismo estrutural, ele penetra as práticas institucionais, como nós estamos acostumados a ver por aí, né? Eu digo que é uma necropolítica, né, no sentido que eu dei para a questão do encarceramento. O encarceramento como uma prática, né, de exclusão social. Mas depois o sujeito vai voltar criminoso e vai ser pior para a sociedade. Mas o pessoal não está fazendo essa conta, né? Ninguém espera, acredito eu, né, nos níveis oficiais, digamos assim,
Ninguém acha que a prisão resolve o problema da criminalidade. Mas dá conta do quê? Dá conta de retirar um certo grupo populacional bem específico do meio social. Mais perguntas? Eu tenho uma para finalizar. Manda aí. Tu falou dos segmentos sociais interessados na manutenção da política de guerra às drogas. Acho que seria interessante eles ouvirem um pouquinho sobre isso. Pois é, a lei de drogas de 2006, né? Ela tem um artigo lá, que se não me engano é o artigo 6º, que diz assim, que diz que o juiz é que vai avaliar as circunstâncias sociais. Eu não me lembro bem do texto, mas o artigo diz que o juiz vai avaliar as circunstâncias da prisão e o local. Ou seja, ele é um artigo que bem comum nas leis brasileiras, penais, inclusive, ele dá um poder discricionário ao juiz mais ou menos definir, digamos assim, se o cara vai preso ou não. E, em via de regra, ele vai preso. Eu assisti muita audiência de custódia do presídio, eu não me lembro do juiz ter soltado alguém. Uma outra vez, talvez, mas na maioria das vezes, o MP e o juiz seguiam mais ou menos a mesma música, digamos assim. E aí uma questão que eu bato sempre, né, que a gente esquece às vezes, né, porque no senso comum, quando a gente fala em prisão, a primeira imagem que vem é o brigadiano levando o preso para a prisão. Essa é a imagem inseparável da prisão. A brigada prendendo o preso. Prendendo e deixando o preso no presídio. E isso faz com que escapa uma questão básica aí. A brigada prende, mas quem determina a prisão é o juiz. Então, tem que lembrar disso, né? Existe um sistema jurídico criminal que é o que faz o aprisionamento. Existe um Ministério Público, um Poder Judiciário, um juiz e a polícia. O defensor público corre por fora e tenta fazer alguma coisa, mas, via de regra, ele é derrotado. Esse sistema jurídico criminal que é o responsável em lotar as prisões. E é esse mecanismo que faz com que, para a prisão, nessa guerra às drogas, vá justamente um grupo específico, digamos assim, da base da pirâmide, da dinâmica das drogas, que é um público que tem pouca, digamos assim, que é um público, digamos, destinatário da prisão, que tem pouco impacto sobre a questão da prisão, né? Porque, na verdade, o enfrentamento da guerra às drogas teria que passar por outras instâncias, como, por exemplo, o controle da entrada de armas, né, que são dois comércios correlatos, muito próximos um do outro, né? A entrada de armas no Brasil e o comércio de drogas também. Mas qual é a escolha que a vontade política faz? Fazer esse combate tipo Jacarezinho, Complexo Alemão, etc. Fazer esse combate de que enxuga gelo, de certa forma, que termina atacando alguns pontos vulneráveis da cadeia da questão das drogas, que é o comércio, digamos, varejista, né, que pouco impacto tem sobre a estrutura da organização do comércio de drogas. Porque o que vai acontecer quando uma vasta operação policial atua num determinado território, além, evidentemente, das mortes, né? O que acontece? Um outro grupo vai ocupar logo depois. Porque as causas estruturais da dinâmica do funcionamento do tráfico de drogas não são atingidas. E aí tem uma grande complexidade de temas que a gente poderia abordar aí, né? Então, na verdade, a escolha que o aparato policial faz, o aparato jurídico policial faz, é atacar, digamos, uma base territorial, tá? De um tráfico que é territorial, né? Porque, por exemplo, a gente ouve falar muito na questão do tráfico de drogas do Rio de Janeiro,
como uma referência, porque ali o tráfico ainda obedece uma lógica mais antiga, mais tradicional, que é a lógica territorial. E o tráfico de drogas já está migrando faz tempo para outros ambientes, né? Agora mesmo, essa semana, aqui em Gravataí, né, prenderam um pessoal dedicado à teleentrega. A teleentrega de drogas, ela não é um tráfico territorial, né? Ela não depende da ocupação de determinados espaços, né? Uma dica importante para quem se interessa em entender de forma mais aprofundada essa questão da violência, da criminalidade no Brasil e, consequentemente, da questão do aprisionamento, né? Porque, na verdade, não tem como estudar uma coisa sem a outra, não dá para estudar prisão sem entender violência e criminalidade no Brasil. É uma autora que eu vou escrever aqui, que é fundamental, né? Que é a Alba Zaluar. Essa autora, ela tem um texto que eu sempre sugiro, porque é, digamos assim, o pontapé inicial, assim. Eu quero entender por que o Brasil é um país violento e excludente, por que a criminalidade aqui penaliza fundamentalmente os pobres, e por que são os pobres e pretos que são os que vão mais para a cadeia, e por que isso deixa todo mundo inseguro, inclusive as classes médias inseguras, e por que os policiais morrem, né? E um texto que eu acho essencial, primordial para começar, né, é um texto chamado, vou escrever aqui, para não dizer que não falei de samba. Os enigmas da violência no Brasil. Um texto que a Alba Zaluar tem, pertence a uma coleção da história privada do Brasil, que vocês encontram aí, por aí, e eu acho que é um texto assim que já dá um pontapé inicial. Falou, Brunão? Feito. Show de bola. Muito obrigado, Celso. Só queria novamente te agradecer pelo teu tempo, por ter compartilhado aí com a gente um pouco do teu conhecimento, da tua trajetória. As portas da instituição estão sempre abertas. Em breve faremos algum outro projeto, no próximo semestre, né? E fica aí o convite a todos para quem quiser aprofundar um pouquinho mais sobre essas temáticas. Eu estou promovendo um curso de extensão em criminologia, um curso introdutório, e no próximo semestre teremos outros cursos aprofundando essas inquietudes que dizem respeito ao fenômeno da violência e do crime no nosso país. Tá bom? Celso, muito obrigado, um abraço. Obrigado, um abraço a todos e todas. Obrigado, Sandra, valeu. Dê uma olhadinha lá no perfil no Instagram. Quem quiser dar uma olhada também no nosso canal, estamos aí. Mandem mensagem, perguntem, reflitam, que nós temos que tornar esse país melhor.